Olá, eu sou o Jorge Machado e este é o Defenda-se, um programa semanal de prestação de serviços que abre espaço para quem precisa esclarecer dúvidas sobre algum tipo de serviço prestado à população. Se há um setor da economia que vê a crise passar bem longe dos olhos, é o de telefones celulares. Só nos primeiros 5 meses deste ano foram vendidos mais de 28 milhões de aparelhos em todo o país. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, há mais de 272 milhões de celulares ativos no Brasil. Esse número é maior do que a estimativa da população brasileira para 2042, que é de 229 milhões de pessoas. O crescimento desse número é proporcional ao número de reclamações dos consumidores em relação aos serviços prestados pelas operadoras. No programa de hoje, o advogado da Proteste, Davi Passada, vai responder às dúvidas de quem comprou um aparelho, aderiu a uma operadora e pagou caro por isso. No fim das contas, ficou sem o serviço adequado de telefonia móvel. Vamos às primeiras perguntas. Tem um telefone pré-pago. Qual é o prazo da validade dos meus créditos? As novas regras da Anatel determinam que os prazos de validade do telefone pré-pago não podem ser inferiores a 30 dias. Além disso, a operadora tem que oferecer opções ao consumidor de pelo menos 90 dias e 180 dias, e esses créditos devem ser vendidos em todos os pontos de venda que também são comercializados os créditos com validade de 30 dias. As tarifas que a operadora está cobrando a minha conta estão diferentes do que o vendedor me falou na loja. O que eu devo fazer? Esse é um caso clássico de descumprimento de oferta. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que quando o consumidor ele passa a ser cobrado por um valor superior àquele ofertado, ele tem o direito a exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, receber os serviços por exatos valores ofertados, além da restituição do valor pago a mais pelo aquele serviço que está sendo cobrado indevidamente. O consumidor ele deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da operadora, questionar os valores cobrados na sua fatura, exigir que seja enviada uma nova fatura com os valores corretos e que passem a ser cobrados corretamente dali para frente. A operadora tem um prazo de até 30 dias para atender essa solicitação do consumidor. Caso ela não atenda e o consumidor pague a fatura, o valor cobrado em excesso deve ser restituído nas faturas seguintes em dobro e com eventual correção monetária. Eu comprei um smartphone e agora fico sem serviço boa parte do dia. A operadora pode cobrar o serviço integral? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que quando há má prestação de serviço, o consumidor tem direito a abatimento proporcional do preço. Ou seja, ele não deve pagar pelo valor integral de um serviço que não foi prestado de forma integral, foi prestado com falhas. Então ele deve contatar a operadora, informando da má prestação de serviço ou pelo período que o serviço esteve ininterrupto, suspenso, e ele deve ter esse desconto na fatura seguinte. Se o serviço continuar prestado de forma indevida, o consumidor pode cancelar sem ter o ônus da obrigação de pagamento, porque o serviço não foi ofertado corretamente. Com relação especialmente com relação ao serviço de internet, né, internet no smartphone, internet móvel, é preciso ficar atento que as regras da Anatel determinam que a qualidade do serviço no primeiro uso tem que ser pelo menos de 30% da velocidade contratada e na média mensal de até 70%. Ou seja, ainda que a operadora ali oferte um serviço de velocidade de internet de 1 mega, 2 megas, ela não está obrigada pela agência reguladora do setor a oferecer exatamente aquilo que foi ofertado. Ela deve oferecer no mínimo 70%, numa média mensal, daquilo que foi ofertado e contratado pelo consumidor. Meu celular foi clonado e agora a operadora quer me cobrar por ligações que eu não realizei. O consumidor ele não pode ser obrigado a pagamento de contas, de faturas ou de qualquer serviço que não foi utilizado por ele. Ele deve entrar em contato com a operadora, questionar os valores que ele não reconhece. Também recomenda-se, nesse caso, que ele faça um boletim de ocorrência, né, registrando a clonagem ou o roubo, enfim, o furto do seu celular, e que ele não e também informando que ele não concorda com aquelas cobranças, não as reconhece e, portanto, não é obrigado a pagá-las. Se a operadora insistir no pagamento dessas cobranças indevidas, o consumidor deve procurar o auxílio dos órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs ou até mesmo a Proteste, se ele for associado, para ter a intermediação do seu direito
e, eventualmente, ingressar com uma ação na Justiça para questionar as cobranças indevidas. Atrasei o pagamento da conta do meu celular há alguns dias e o serviço foi cortado. Eles não deveriam ter me avisado que isso iria acontecer? E qual o prazo para a volta do serviço depois do pagamento realizado? A partir do momento que o consumidor ele se torna inadimplente, a operadora ela tem 15 dias a partir do momento que o consumidor se torna inadimplente e ela, a partir dali ela pode suspender parcialmente os serviços. Ou seja, aquele consumidor ele deixa de realizar as ligações a partir do seu número. E a partir de 30 dias, depois de 30 dias que os serviços foram suspensos parcialmente, se ainda não houve o pagamento, o serviço ele pode ser suspenso totalmente, ou seja, o consumidor já não faz e nem recebe ligações. E depois de mais 30 dias após a suspensão total dos serviços, o contrato pode ser cancelado, o consumidor perder o direito àquele número e ainda a operadora pode incluir o nome dele no cadastro de malpagadores e requerer o pagamento do indébito na Justiça. Então, meu telefone ele está sem serviço, eu já liguei para a operadora e eles prometeram resolver o problema em 48 horas, mas só que já faz 6 dias, o que eu devo fazer? Esse é um caso de má prestação de serviço. A partir do momento que o consumidor ele informa, relata um problema na sua linha telefônica, ela deve ser reparada em até 24 horas, e aí no caso há um patente descumprimento do que foi inclusive prometido ao consumidor, que seria resolvido em 48 horas. Se o serviço continua mal prestado, é até uma recomendação que a Proteste faz aos consumidores de forma geral, é que ele procure os concorrentes, aquelas empresas fornecedoras que podem atendê-lo de forma mais adequada, até mesmo porque apenas o consumidor é diligente, exigente, que promove uma melhoria do mercado de consumo como um todo. Além disso, ele deve procurar o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, para buscar uma reparação pelos seus danos sofridos e, eventualmente, até mesmo uma ação na Justiça exigindo essa reparação e até mesmo de danos morais se o consumidor se sentiu prejudicado pela interrupção do seu serviço. Vou viajar para fora do Brasil durante 3 meses e gostaria de manter o número do meu celular. É possível pedir a suspensão temporária? Sim, o consumidor tem o direito de pedir a cada 12 meses a suspensão do seu serviço, de 30 a 180 dias pode ser essa suspensão, e ele pode ser, e a partir do momento que o consumidor solicita que o serviço volte, ele deve voltar a funcionar no prazo máximo de 24 horas. Eu quero cancelar o meu celular, mas meu contrato com a operadora só tem 8 meses. Eu posso fazer isso? Sim, o consumidor pode cancelar o seu contrato de telefonia a qualquer momento, sem nenhum tipo de impedimento. Ocorre que algumas empresas, algumas operadoras, elas oferecem um contrato com fidelização, que pode ser no prazo máximo de 12 meses. Se for esse o caso do consumidor, ele tiver contratado um serviço com prazo de fidelização de 12 meses, por exemplo, e ele deseja cancelar com 8 meses, o que pode ocorrer é que com o cancelamento ele seja obrigado ao pagamento de uma multa contratual proporcional ao tempo de serviço que ele utilizou, ou seja, 8 meses, deixou de utilizar 4 meses, então ele vai pagar uma multa proporcional de 4 vezes pela não utilização do serviço. E, ressalvando que, caso o cancelamento seja motivado por má prestação de serviço ou descumprimento contratual da empresa, nenhum tipo de multa pode ser cobrada do consumidor. O que é fidelização? Sou obrigado a aceitar? O consumidor ele não é obrigado a aceitar uma fidelização. A fidelização ela ocorre quando a operadora oferece algum tipo de benefício ao consumidor em troca de um período mínimo de contratação com aquela empresa. Caso o consumidor quebre esse contrato, ele será obrigado ao pagamento de uma multa contratual. Essa fidelização ela necessariamente tem que estar atrelada a um benefício, seja um desconto no valor das faturas, seja um celular com preço promocional ou até mesmo a entrega de um aparelho gratuitamente. O consumidor ele tem que sopesar essas condições, avaliar bem se vale a pena ingressar numa contratação com uma operadora com um contrato de fidelização. Se ele não quiser, naturalmente existem as opções ali com preço cheio, sem promoção, enfim, sem o benefício, e contratar também sem esse vínculo contratual, sem vínculo de fidelização, que pode obrigá-lo ao pagamento de uma multa em caso de descumprimento do contrato. O Defenda-se faz a primeira pausa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos, feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Defenda-se está de volta. O advogado Davi Passada, da Proteste, vai tirar mais dúvidas sobre as falhas nos serviços de telefonia móvel. Vamos a mais perguntas. Recebo propaganda por mensagem de texto todos os dias e não autorizei a divulgação dos meus dados. A operadora pode fazer isso sem meu consentimento? Não pode. As novas regras da Anatel, que passam a valer agora em julho de 2014, exigem que para envio de mensagens publicitárias ao consumidor, a operadora tenha um consentimento prévio e expresso do consumidor. Ou seja, ela tem que ter tido a permissão daquele consumidor para envio desse tipo de mensagem publicitária. E também, a qualquer momento, o consumidor pode exigir que seja retirado o seu cadastro, o seu nome, o seu telefone, do recebimento desses tipos de mensagens publicitárias, essas mensagens de marketing, através do serviço de atendimento ao consumidor. Comprei um smartphone e contratei o pacote de dados e serviço de telefonia da operadora. Pago certinho, normal, no final do mês. Só que o serviço é muito lento e a ligação cai toda hora. Como eu devo fazer? Em caso de má prestação de serviço, o consumidor tem o direito ao abatimento proporcional do preço. Ou seja, pelo período que o serviço foi prestado de forma indevida ou não foi prestado, ele tem o direito ao desconto proporcional. Ele não deve pagar integralmente se o serviço não foi prestado da forma adequada. O consumidor deve entrar em contato com a sua operadora, exigir esse desconto proporcional e, se isso não for oferecido voluntariamente, deve ingressar ou com uma ação na justiça ou com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor para exigir o abatimento proporcional desse preço e também ficar sempre atento à realidade de mercado. Se a operadora ela não atende aos seus anseios, não atende aquilo que foi prometido no momento da oferta, o consumidor tem o direito, inclusive, o dever de procurar alternativas que lhe atendam melhor a sua necessidade de forma a promover um mercado de consumo mais justo e eficiente. As operadoras podem cobrar o que quiserem pelo seu serviço? Não, as operadoras não podem. Esse é um serviço regulado por uma agência regulatória, no caso a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e ela determina um reajuste máximo anual que é permitido para o serviço de telefonia móvel e o serviço de telefonia fixa. Cabe aqui um adendo que o serviço de telefonia móvel no Brasil, a despeito de ser regulado, é um dos mais caros do mundo e funciona muito mal. Fui no show no Morumbi e só a operadora que patrocinava o evento funcionava no local. Eles podem bloquear outros sinais de outras operadoras? Não podem, isso é uma prática abusiva. A operadora patrocinadora de um evento não pode bloquear o sinal de outras operadoras, porque o consumidor, independente da operadora que ele escolheu contratar, ele contrata para ter acesso em qualquer lugar que ele vá. Então, não existe nenhum tipo de contrato que permita a suspensão de seus direitos, suspensão do uso e gozo de um serviço que foi contratado, simplesmente porque a patrocinadora do evento não é a sua operadora. É uma prática abusiva, que seria proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, tanto no seu artigo 39 como no seu artigo 51. Por que a tarifa dos celulares pré-pagos são mais caras que a tarifa dos celulares pós-pagos? Essa é uma modalidade de serviço que realmente oferece, em média, um valor de tarifa mais caro, porque as operadoras, ao contrário do serviço pós-pago,
elas não têm uma garantia de recebimento frequente de valores, de valores mensais. Então, elas oferecem essa modalidade de pré-pago por um valor um pouco mais caro. A Proteste, inclusive, tem um simulador no seu site, www.proteste.org.br, que compara, dependendo do perfil do consumidor, a quantidade de vezes que ele usa o telefone e para que ele usa o telefone, internet, enfim, para verificar em qual condição ou qual contrato seria mais indicado para aquele consumidor, a modalidade pós-paga ou pré-paga. Minha operadora está insistindo para eu mudar meu plano, pois ele é muito antigo e não vai mais garantir o serviço que eu contratei. Ela pode fazer isso? Não pode. A operadora ela não pode cancelar ou modificar unilateralmente o contrato por força do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e também não pode ficar assediando os seus clientes para que troquem de contrato simplesmente por conveniência dela própria. A Anatel ela até permite que haja algumas variações, desde que sejam informados ao consumidor com 30 dias de antecedência e que sejam aceitas por ele. Ou seja, o contrato não pode ser cancelado unilateralmente pela empresa sem a concordância do consumidor. Posso optar por um plano melhor que contratei e depois voltar para o antigo pagando menos? O consumidor ele tem a liberdade absoluta nesse tipo de contratação. Ele pode alterar o seu pacote, ele pode retornar ao anterior, ele pode fazer a portabilidade para outra empresa. Outra coisa que ele precisa ficar atento é eventuais cláusulas de fidelização, quando ele recebe algum benefício para a contratação, e em caso de alteração ou quebra de contrato, ele pode ser obrigado a pagamento de multa contratual. O que é portabilidade? Portabilidade é quando o consumidor ele deseja migrar o seu serviço para uma outra fornecedora de serviços concorrente àquela que ele tem um contrato atual. No caso do serviço de telefonia móvel, nós falamos da portabilidade numérica, quando o consumidor deseja levar o seu número de telefone celular para outra operadora. Quando eu sair da empresa, eu posso pedir portabilidade para essa operadora? A portabilidade ela tem que ser pedida pelo titular da linha. Então, no caso, se o consumidor for o titular da linha do celular entregue pela empresa, ele pode pedir a portabilidade sem nenhum tipo de obstáculo. No caso, se a linha ela estiver registrada no nome da empresa, quem deve pedir a portabilidade é o representante legal da empresa. Posso transferir o número do telefone fixo para o telefone móvel e vice-versa? Não, não pode. Telefones fixos e telefones móveis, eles têm grupos de números próprios. Os telefones móveis, inclusive, agora eles têm um número a mais, que é a adição do 9 na frente, que é um grupo específico de telefone, mesmo porque o tipo de serviço, no caso o serviço móvel pessoal, que é a tecnologia do serviço de telefonia móvel, ela é diferente do tipo de serviço que é ofertado pelo serviço de telefonia fixa. Então, aí não há confusão entre eles, não há mistura e não pode ser trocado. Existem alguns serviços que o consumidor pode utilizar, oferecido pela própria operadora ou pelo seu próprio aparelho de telefone fixo ou telefone celular, e que permite a transferência automática das ligações, ou seja, você recebe a ligação no telefone fixo, ele é imediatamente transferido para o móvel e vice-versa. Isso pode ser utilizado, pode ser que atenda os interesses do consumidor. As operadoras de telefonia móvel estão entre as campeãs de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor em todo o país. O Defenda-se faz mais uma pausa agora. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Defenda-se está de volta. Hoje o assunto aqui é direito do consumidor em relação à telefonia móvel. De cada 100 celulares no país, 7 são pré-pagos. Vamos a mais perguntas. Posso transferir meu celular da operadora pré-pago para outra operadora pós-pago? Pode, a qualquer momento, sem nenhum tipo de dificuldade. A contratação no plano pós-pago fica a critério do consumidor. Existem ali as opções que são ofertadas pelas diferentes operadoras e a qualquer momento ele pode escolher migrar para um plano que atenda melhor às suas expectativas. A portabilidade representa algum custo adicional aos clientes? Não pode ser cobrada a portabilidade, não pode ser imposto nenhum óbice pela operadora de origem, nem pela operadora de destino. Evidentemente, o que pode representar um aumento no valor da fatura é se a operadora nova cobrar mais caro ou se o pacote contratado oferecer mais vantagens também e for por um preço um pouco superior ao inicial. Mas a portabilidade em si não traz nenhum custo extra ao consumidor. Quando solicitar a portabilidade para o meu número de telefone, qual será o prazo para que a operadora realize a troca? A operadora de origem ela tem até 3 dias para realizar a portabilidade numérica a pedido do consumidor. Perdi a portabilidade do meu número, mas quero desistir. É possível? Sim, é possível. A portabilidade ela deve ser realizada em até 3 dias pela operadora de origem e se ela ainda não tiver sido realizada, ela pode ser cancelada sem nenhum ônus ao consumidor. Lembrando que, caso o consumidor desista após a realização da portabilidade, nada impede também que ele peça para a operadora anterior a portabilidade do seu número. O pedido de portabilidade pode ser negado pela operadora? Não pode ser negado em nenhuma hipótese, não pode ser imposto qualquer óbice ao direito do consumidor de portabilidade numérica. Pode-se mudar a operadora sempre que quiser. Sim, o consumidor pode mudar de operadora sempre que quiser, pode retornar à operadora de origem também, sem nenhum custo extra. A única coisa que costuma ser cobrada das operadoras é o valor do microchip, né, que varia de 2, 3, 10 reais, às vezes até oferecido gratuitamente. Com a portabilidade do meu número para outra operadora, eu preciso cumprir o contrato de fidelização com a minha antiga? O consumidor ele não precisa cumprir contrato de fidelização, ele pode pedir a portabilidade, ele pode cancelar o contrato a qualquer momento. O que pode ocorrer é que, se existir a cláusula de fidelização, ele será obrigado ao pagamento de uma multa contratual se a portabilidade ou se o cancelamento solicitado não estiver sendo pedido por uma falha na prestação da operadora. Ou seja, ele simplesmente resolveu alterar o seu contrato, cancelá-lo ou pedir a portabilidade e, havendo a fidelização, ele pode ser obrigado ao pagamento dessa multa contratual. Com a portabilidade do meu número para outra operadora, a nova operadora poderá me fidelizar por quanto tempo? A fidelização ela pode ser contratada nas mesmas hipóteses, nos mesmos termos de uma contratação regular. Quando a operadora oferece algum benefício ao consumidor em troca de uma fidelização, que pode ser até 12 meses, em caso da quebra desse contrato, o consumidor será obrigado ao pagamento de uma multa contratual. Então, pode sim, se o consumidor receber algum benefício, seja um aparelho celular, um desconto na fatura, e ele considere válida
essa contratação por fidelização em troca do benefício oferecido. Eu vou mudar de estado, eu tenho direito à portabilidade? Também tem direito à portabilidade numérica, mesmo que o consumidor esteja mudando de estado, de cidade, e aí no caso o código ali, o DDD, vai acompanhar um novo número. Qual prazo as operadoras têm para me enviar as faturas? A operadora deve enviar ao consumidor a fatura com prazo mínimo de 5 dias antes do vencimento para pagamento. Importante destacar aqui também que a operadora ela só pode cobrar valores que foram de serviços utilizados pelo consumidor no prazo de 90 dias. Ou seja, passado esse prazo de 90 dias, esse valor ele pode ser até cobrado do consumidor, mediante o contato com ele, proposta de negociação da dívida, parcelamento, sem a inclusão de encargos de juros e de outros encargos de mora, com a anuência e conveniência do consumidor. E caso esses valores superiores a 90 dias não forem pagos, o consumidor ele não pode também ter o seu serviço suspenso, seja parcialmente, totalmente ou até mesmo a sua linha cancelada por conta disso. A Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, ela tem à disposição em seu site www.proteste.org.br um material muito rico com respeito aos direitos do consumidor nos serviços de telefonia e serviços em geral, inclusive uma cartilha de telefonia à disposição para download gratuito para todos os usuários. O Defenda-se desta semana chegou ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail. Anote aí, defenda@al.sp.gov.br. Na semana que vem, a gente volta com mais defesa dos seus direitos de consumidor. Até lá! Em 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Tenso, aqui já é tenso, então acho que na vida real é pior ainda. O que você achou mais tenso? Essa questão de ter que lembrar de tudo, colocar o cinto, o ponto morto, puxa o freio de mão? Isso, é um conjunto, são muitas informações e fica difícil, quem não tem experiência, né, saber tudo, as situações adversas e conseguir ter um autocontrole. Então aqui ajuda bastante, né, para na hora do vamos ver e direitinho. Qual que é seu nome? Vanessa. Vanessa, muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte, né? E é isso, o que o Detran espera, e o que a gente também espera é que alunos melhor treinados possam ajudar a reduzir os índices de violência no trânsito, né? Os índices de acidentes. Viviane Cesarino para a TV Alesp.
O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos. Feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Olá, eu sou Sérgio Everton e você está comigo agora no Projetos de Lei, um programa que mostra em linguagem didática os projetos em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Começamos com um projeto que já virou lei. Se o seu filho quer ganhar uma arma de brinquedo de presente, trate de fazê-lo mudar de ideia. Aquelas que se parecem com armas verdadeiras tem comércio proibido em todo o estado de São Paulo. A lei é de autoria do deputado André do Prado, do PR. Olha só. Agora é lei. Proibida a comercialização, fabricação e distribuição de armas de brinquedo no estado de São Paulo. A nova legislação acaba de ser publicada no Diário Oficial do Estado. O governo de São Paulo tem 60 dias para regulamentar a lei. Na regulamentação, o Poder Executivo deve explicitar quais os agentes públicos que vão fiscalizar as lojas e fábricas e aplicar as multas. As sanções vão desde a multa no valor de R$20 mil até o fechamento do estabelecimento. Dados do Instituto Sou da Paz mostram que 4 em cada 10 armas apreendidas pela polícia em assaltos na cidade de São Paulo são réplicas não letais, mas muito parecidas com armas de fogo. O deputado André do Prado afirmou ainda que o objetivo da lei é prevenir assaltos e, com isso, reduzir os índices de violência. E ele complementa dizendo que, em tempos de busca pela paz, não se justificam brinquedos que imitam armas nas mãos das nossas crianças. Eu acho que com a aprovação desse projeto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que agora o projeto de lei virou lei realmente, eu tenho certeza que nós vamos poder contribuir, através dessa lei, para que diminua a quantidade de armas de fogo de brinquedos, os famosos simulacros, diminuam nas mãos dos bandidos. E com isso, tenho certeza que nós vamos conseguir diminuir os índices de roubos, furtos, através dessa lei. A coisa mais importante agora vai ser que a população também participe, porque não adianta aprovar a lei e a lei não for colocada em prática. E a população vai ser o maior fiscal que nós precisamos. Quando tiver uma loja que venda esse tipo de arma, a população tem que denunciar, porque hoje o Estado tem instrumentos que podem hoje, através de uma fiscalização, ir até o local, fazer advertência ao estabelecimento, se reincidir o estabelecimento, reincidir a venda desse tipo de arma de brinquedo, ele vai poder ser multado, a multa é pesada, cerca de R$20 mil, são 1.000 FESP, e de posterior, se for reincidente novamente, esse estabelecimento pode ser fechado e cassado o seu alvará de funcionamento. Além disso, a polícia recomenda: nunca reaja a um assalto pensando que é uma arma de brinquedo. Diferente da lei, não reaja nunca, segurança sua. Conserve sempre, na dúvida se é verdadeiro ou não, então deixe levar os bens materiais, que a vida é que é importante. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo apertam o cerco contra empresas que ainda insistem em usar o trabalho escravo. Um projeto de lei do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, prevê a cassação do cadastro geral da empresa. É melhor não pagar para ver não, hein? A Lei 14.946, de autoria do deputado Carlos Bezerra, líder do PSDB, em vigor desde o ano passado, tem como finalidade punir qualquer empresa que faça uso direto ou indireto do trabalho escravo no estado de São Paulo. Essa lei
proíbe o pedido de inscrição de uma nova empresa no mesmo ramo e a perda do direito ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado. As maiores concentrações de trabalho escravo no Brasil estão nas indústrias madeireira, carvoeira e de mineração, de construção civil e lavouras de cana, algodão e soja, além das oficinas de costura. O auditor fiscal Renato Binami fala da lei e das ações para coibir o trabalho escravo no Estado. Não tem natureza, né? Ela não objetiva combater o trabalho escravo pelo viés criminal, e sim pelo viés tributário. E sempre que se encontrar, se detectar, sempre que o Estado, sempre que o poder público constatar trabalho escravo na cadeia produtiva de determinada empresa, essa empresa está sujeita à sanção de cassação do seu ICMS, ou seja, ela não vai poder comercializar mais por 10 anos, é o que diz a lei. Uma das contribuições para a erradicação do trabalho escravo no país é da ONG Repórter Brasil, que ajuda no aumento da incidência desse tema na grande mídia. A Lei de São Paulo é uma lei fundamental para se combater o trabalho escravo no Brasil, não apenas para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, porque é claro que o benefício ligado à lei aqui é claro, mas também porque São Paulo, devido ao seu tamanho econômico, devido ao tamanho populacional, ele serve como exemplo para outros estados. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho aponta que há no mundo em torno de 27 milhões de pessoas em condições de escravidão, o que movimenta mundialmente em torno de 32 bilhões de dólares ano. Quer dizer, enfim, lamentavelmente lucrativo, né, e fácil de ser feito. Agora, São Paulo deu um recado para o mundo, né, que aqui a tolerância com o trabalho escravo é zero. Um outro projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer dar mais fôlego para os donos de carros em todo o estado de São Paulo. A ideia do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, autor do projeto, é aumentar o prazo de parcelamento do IPVA. Imagine poder pagar um dos impostos mais pesados para o contribuinte em 6 parcelas. É o que propõe um projeto de lei da Assembleia para facilitar o pagamento do IPVA. No fim e no começo de todos os anos, o motorista não enfrenta só o trânsito. Tem sempre aquele congestionamento de contas para pagar. O IPVA é o segundo imposto que mais gera arrecadação para os estados. Vem logo depois o ICMS. Como o estado de São Paulo tem a maior frota de veículos do país, também é o que mais arrecada. Só no ano passado foram quase 11 bilhões e meio de reais. O estado deve passar 50% da arrecadação do imposto para as prefeituras dos municípios onde os veículos são registrados. O jurista Ives Gandra explica que estados e municípios podem investir o dinheiro arrecadado com o IPVA como quiserem. Por isso, nem sempre os motoristas veem o resultado do que tiram do bolso aplicado diretamente na melhoria do trânsito. Toda vez que se aumenta os tributos, nós estamos aumentando uma carga tributária que tira descompetitividade ao Brasil. Agora, dar parcelamento, eu acho que seria ótimo. E se nós pudermos fazer isto de uma forma que não descompasse de imediato os orçamentos do Estado e dos municípios, seria melhor. Embora, pela Constituição, uma regra dessas poderia ser aplicada de imediato, porque o que a Constituição proíbe de um exercício é aumentar o tributo no próprio exercício, mas reduzir o tributo no próprio exercício não há proibição constitucional. Então, eu acho a proposta excelente. O deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, tem um projeto de lei que propõe o parcelamento em 6 vezes. Ele ainda sugere que o pagamento aconteça no mês do licenciamento do veículo, para que o IPVA não seja mais uma das contas que se acumulam no começo do ano. Então, a proposta surgiu de munícipes, né, de pessoas comuns, e no caso surgiu do Dr. Sebastião Domingues, que é de São José dos Campos, e ele sugeriu que a gente procurasse alterar aqui no estado de São Paulo a data para pagamento do IPVA. Não só a data para o pagamento coincidir com o mês do licenciamento do veículo, como também ampliar o número de parcelas para 6 vezes, para que facilite para as famílias poderem assumir esse compromisso sem pesar tanto no orçamento. O projeto de lei vai fazer a primeira pausa. E eu volto daqui a pouco com outras novidades do Parlamento Paulista. Até já.
Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem 2014 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste ano, as 94 cadeiras serão destinadas a alunos do ensino fundamental. Podem participar estudantes de 5ª a 9ª série de escolas públicas e particulares do Estado. Os estabelecimentos de ensino não vão mais receber o impresso do manual do candidato a deputado por um dia. Esta edição será totalmente realizada por meio eletrônico. Para leitura e impressão do manual, basta entrar no site da Assembleia e acessar o regulamento no www.al.sp.gov.br/participe/Parlamento Jovem. O manual também está disponível no www.facebook.com/Parlamento Jovem Paulista. Os interessados precisam imprimir a ficha de inscrição e a autorização dos pais ou responsáveis para que elas sejam assinadas, escaneadas e enviadas como anexo no momento da inscrição. O prazo de entrega dos projetos de candidatos, que também devem ser enviados pela internet, vai de 1º de agosto a 1º de setembro. A divulgação dos nomes dos 94 deputados jovens será feita no dia 20 de outubro. A recepção dos estudantes e a sessão plenária vão ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Estamos de volta com mais projetos de lei para você entender melhor o trabalho dos deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que pode ser pior para uma mãe que ter um filho desaparecido? E isso é muito mais comum do que você imagina. O projeto do deputado Hamilton Pereira, do PT, que já virou lei, cria uma política estadual de busca por pessoas desaparecidas. Vamos ver. Só no estado de São Paulo, somem de 60 a 80 pessoas por dia. Não há dados precisos sobre o número de pessoas desaparecidas, mas a estimativa em todo o país é de 200 mil pessoas por ano entre crianças e adultos. Desse total, cerca de 50 mil são menores de idade. Vera luta por essa causa há 20 anos. É fundadora e atual presidente da ONG Mães em Luta, que existe desde 2005. E tem cadastradas 2.000 pessoas desaparecidas. Quando eu cheguei na delegacia procurando ajuda, é que eu percebi realmente que não sabia nada, ninguém não tinha assim informação, ninguém que pudesse me ajudar sobre como encontrar minha filha no momento, você entendeu? Eles falavam que a gente está acostumado a dizer, tem que esperar 24, 48 horas. Eu esperei, como todo mundo sempre esperou, e depois eu muito assim,
revoltada, te digo até que revoltada, resolvi arregaçar as mangas, enxugar minhas lágrimas e realmente começar a trabalhar e lutar pela causa. Outra ONG que trabalha para encontrar pessoas que sumiram é a Mães da Sé. Criada em 1996, a associação oferece apoio às famílias de desaparecidos. Ivanise Esperidião é a presidente e fundadora e também busca pela filha, que desapareceu aos 13 anos. O que me mantém viva ao longo desses 18 anos de busca pela minha filha é esse trabalho. Porque foi com essas mães que eu aprendi a dividir a minha dor, né? Foi com elas que eu fui me fortalecendo. Somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pelo mesmo objetivo, que é encontrar uma resposta do que aconteceu com os nossos filhos, e pela mesma esperança, que é o que nos mantém viva, é a esperança de um dia reencontrar os nossos filhos. Para o deputado Hamilton Pereira, do PT, o projeto de lei de sua autoria, já aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, será fundamental para a diminuição dos casos. A ideia é de que, com esses instrumentos e com uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, nós possamos facilitar o alcance dessas pessoas que um dia desapareceram por motivos ignorados das suas residências, deixando seus familiares, seus entes queridos desesperados, angustiados. Agora o projeto foi promulgado, agora é uma lei estadual e finalmente o Estado de São Paulo foi dotado de uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Foi uma vitória. Pequenos produtores rurais vão poder contar com métodos mais modernos e pesquisa e cultivo de sementes. O uso de novas tecnologias para o homem do campo faz parte de um projeto de lei do deputado Enio Tato, do PT. Verão sem chuva, outono com muita umidade no ar, inverno com noites e madrugadas geladas e dias com temperaturas próximas dos 30 graus. Mais do que mexer com a saúde, essas mudanças climáticas mexem também com o bolso. Mais especificamente, na agricultura. Esse impacto nas alterações reflete na queda de produtividade no campo, principalmente na produção do milho, do trigo e do café. A tecnologia para reduzir os prejuízos existe. São os bancos de sementes que armazenam os grãos por tempo indeterminado, sem perder a capacidade de produção. Mas esse recurso não era para todos. A partir da entrada em vigor, a lei que incentiva a formação de bancos comunitários de sementes trouxe para o pequeno produtor a possibilidade de ter acesso a essa tecnologia. A grande vantagem que a natureza nos dá é a diversidade genética. E isso vem se perdendo ao longo dos tempos, né? Pela seleção de variedades mais adequadas à produção, as variedades tradicionais, né, têm se perdido. E isso é denominado de erosão genética, tem se perdido muito da base genética das espécies. Isso implica na perda da capacidade de resistência a doenças, a pragas, né, a condições climáticas adversas. Então, a questão do resgate dessa base genética bem ampla, o mais ampla possível, é fundamental, né, não só para a manutenção da produtividade, como para projetos de melhoramento e seleção. Então, a implantação, não só dos bancos comunitários, como de todos os bancos de germoplasma, em instituições públicas também, é fundamental para a preservação dessa diversidade genética, né, que a natureza nos dá de presente. Nós temos a obrigação de manter, além da questão cultural, né, pela questão estratégica mesmo. A lei que cria o Banco Comunitário de Sementes em São Paulo é de autoria do deputado Enio Tato, do PT. As novas regras, além de trazer a agricultura familiar para o futuro, vão fomentar a produção dos recursos genéticos e ajudar a sustentabilidade dos agroecossistemas. O que está acontecendo hoje? No sentido de você aumentar a produção, e isso vem aumentando, você começa a fazer os produtos transgênicos, né? Feito em laboratórios. E está sumindo as espécies, né? De tudo quanto é questão de ramas, de grãos, né? Ou seja, é plantado aquilo que se produz mais na terra. E você está disseminando, você está acabando com aquelas espécies que
favorável ao ecossistema, né? Então, esse projeto de o Estado criar um banco de sementes, né, que tenha disponível para fornecer para o pequeno agricultor, para as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né, e que não suma, que não desapareça, né? A gente precisa ter essa preocupação porque na ganância de produzir mais, pensando não no consumo, mas sim no resultado, no lucro, né, você vai terminando com a espécie. Então esse projeto também foi aprovado, foi vetado pelo governador, e aí a casa, todos os deputados e todos os partidos decidiram derrubar o veto e agora se tornou lei. Você sabe o que é horário janela? É aquele tempo em que um professor substituto fica dentro da escola à espera de dar aula. Hoje, ele não recebe por isso. E para mudar essa situação, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou um projeto na Assembleia. A intenção é remunerar os professores que ficam à disposição mesmo sem entrar em sala de aula. Essa é uma reivindicação antiga por parte do conjunto de educadores do Estado. O horário janela é o horário vazio, intercalado entre 2 aulas, nas quais o professor fica sem ocupação determinada, à espera de sua próxima aula e disponível à direção da unidade de ensino. Dificilmente o professor fica na escola sem fazer nada. A nossa jornada é tão, geralmente, estafante, tem tantas atividades e tarefas a fazer, que o professor sempre fica na escola realizando uma atividade. Particularmente ou preparando sua aula ou corrigindo suas provas. Então, já que ele está no seu posto de trabalho, eu acho que é justo um projeto, uma medida do governo, né, que pague alguém que já está trabalhando. Então, nós temos casos de professores que ficam o dia todo na escola e com muitas aulas vagas. Não volta para casa. Aliás, durante a semana, às vezes ele fica mais na escola do que em casa. Por isso nós achamos que o projeto ele tem coerência, porque ele vai remunerar alguém que já está trabalhando. Para se ter uma ideia, um professor com 24 aulas dadas no bimestre, cerca de 50 dias no período diurno, chega a trabalhar 10 dias de graça. Isso acontece devido ao espaço entre uma aula e outra, o chamado horário janela, que não é pago ao educador. Ou você está preparando aula, ou você está corrigindo, ou você está fazendo diário, ou está pesquisando, ou até está à disposição na escola, está precisando de alguma coisa. Ou você vê ali tal sala que está sozinha, você fica lá na porta, fica lá um pouquinho. Alguma coisa você faz naquele período. E olha, já tem acontecido o caso, eu já passei por isso, de ficar em 3 períodos. Por exemplo, um pouco manhã, um pouco tarde, um pouco noite. Por quê? Porque você não conseguiu encaixar o seu horário completo na manhã, não conseguiu à tarde, não conseguiu à noite. Aí você vai fazer o quê? Você não tem tempo para ir em casa, você não tem tempo para exercer outra atividade. Às vezes até sem almoço, ou tem que gastar mais, sabe? Não tem como resolver aquele problema. É mais do que justo que o professor ganhe dentro desse período. O professor, ele recebe muito pouco, chega a ser quase 10 aulas o professor inicial, chega a ser R$10 a hora a aula. Então o professor que tem no horário, isso acontece muito para o professor que tem menos aula, né? Se o horário dele acabou ficando, por exemplo, na primeira e na última, ele não tem condições de ir para a casa dele e voltar, então ele acaba ficando o período aqui na escola. Esse horário janela é de extrema importância que esse projeto, inclusive, seja aprovado, no meu entendimento, né? Justamente para valorizar um pouquinho mais o professor. O deputado Carlos Gianazzi, autor do projeto, fala da importância dessa remuneração aos professores de escolas públicas e privadas no estado de São Paulo. O professor tem que ter uma remuneração também pelo tempo que ele fica fora da sala de aula, porque ficar fora da sala de aula significa também investimento na formação. O professor está sempre em atividade fora da sala de aula, ou corrigindo prova, ou preparando a prova, ou preparando os textos para a próxima aula. O professor dentro da escola trabalha o tempo todo, dentro e fora da sala de aula. Vamos fazer mais uma pausa, hein? Eu volto já já com projetos de lei. Até já. Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele.
A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido. Além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Em 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Voltamos com projetos de lei. Há alguns anos, colocar aparelhos nos dentes era um terror para a garotada, não é mesmo? Pois é, hoje virou uma moda muito perigosa. E muita gente que não precisa coloca as borrachinhas coloridas sem consultar um dentista. O projeto do deputado Gerson Bittencourt, do PT, proíbe a compra e a venda desse material nas ruas. Eles são coloridos e viraram moda entre os jovens. Na internet é fácil achar quem vende as borrachinhas e os ferrinhos dos aparelhos. E tem até dica de como colar os materiais nos dentes só para servir de enfeite. Além da internet, aqui em São Paulo, é na rua 25 de março que os jovens ainda conseguem encontrar as borrachinhas coloridas, a cola, os arames e os outros itens que deixam o sorriso metálico fora dos consultórios dentários. O Renan estava distraído e, quando abriu o sorriso, foi abordado por um dos vendedores ambulantes que comercializam os aparelhos falsos. Não pode vir sorrindo, falando que ele já vai, quer borrachinha colorida, ferrinho colorido. E aí não, obrigado. Sem saber que estava sendo gravado, este homem diz que mesmo com a fiscalização, continua vendendo os aparelhos. Como é que você vende? Acho que eu vendo. A pessoa chega pra mim, eu levo na fita e já era. Você cola também? Faço tudo. Um comércio que para muita gente não tem graça. Eu acho errado, por causa que se não fazer o tratamento certo, você acaba prejudicando você mesmo com o seu próprio tratamento dos seus dentes. E sem o seu sorriso você não é nada. Essa é a realidade. Se você não vai procurar um emprego, se você não tem um sorriso perfeito, você não consegue arrumar um emprego garantido. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo elaborou um pacote de 15 ações para discutir a venda indiscriminada dos materiais. As fiscalizações já resultaram na prisão de 4 pessoas.
O presidente do CROSP explica que a prática facilita o exercício ilegal da profissão e é muito perigosa para quem se arrisca a colocar um aparelho falso. A consequência pode ser até a perda dos dentes. Nós estamos fazendo uma grande campanha exatamente para conscientizar, principalmente esses jovens, de que é um modismo que pode levar a um dano irreversível, ou seja, um aparelho mal colocado, mesmo que de enfeite, poderá levar à perda do dente. A ideia dos projetos de lei que versam sobre esse assunto é que os materiais sejam comprados por profissionais cadastrados no Conselho de Odontologia em locais que têm uma responsabilidade sobre essa venda. Então, chamadas dentais, são casas, lojas especializadas em venda de produtos odontológicos. Então, ali nós teríamos a certeza de que esse produto não estaria sendo vendido com facilidade para qualquer leigo que, consequentemente, iria instalar de forma errada, causando danos à saúde da população. Um projeto de lei do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que está na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe a compra e venda dos materiais nas ruas. Nós queremos, em primeiro lugar, que esses produtos, são produtos importantes, não sejam vendidos pelo comércio ambulante, nem aqui em São Paulo, nem em qualquer outra cidade. Segundo lugar, nós queremos fazer uma campanha de conscientização nessa juventude, nessa adolescência, que não devem usar aparelhos sem a necessidade propriamente dito. E, obviamente, quando for necessário utilizar qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de produto, que isso seja feito somente com autorização, com a receita, com acompanhamento de um profissional qualificado, habilitado para tal. Nós não podemos fazer de uma situação que virou moda prejudicar a vida de pessoas por muito tempo, porque você pode trazer uma deformação muito grande nessa parcela da população que está em fase de crescimento e, obviamente, um aparelho sem a necessidade impactará muito mais significativamente do que uma pessoa adulta. Portanto, buscar uma resolução de um problema que parece que está se agravando nessas grandes e médias cidades do país. Aquelas buzinas e sirenes intermitentes usadas por quem faz segurança particular podem estar com os dias contados. Um projeto do deputado Edmir Chedid, do DEM, quer proibir essa prática comum nas ruas das cidades. Sirene, apito, buzina, alarme. Barulhos comuns nas grandes cidades que não chegam a incomodar tanto durante o dia, mas à noite... Bibibi, bibibi, incomoda muito, viu, meu? Mas... Por quê? Porque acorda a gente à noite, né? É comum a comunidade contratar seguranças para fazer a chamada ronda noturna, mas em geral esse trabalho não é realizado por empresas especializadas como esta. E aí o uso de sirenes, alarmes, apitos é comum, uma prática que sequer teria o efeito desejado. Para Rogério Tamer, diretor de tecnologia desta empresa de segurança patrimonial, o sinal sonoro é pouco eficaz. Aqui na empresa, a gente considera essas tecnologias sonoras como sirenes e alarmes, que são objeto do projeto de lei, pouco eficientes, muito porque você perde o elemento surpresa quando você tem um invasor. Hoje em dia, nós temos tecnologias mais eficientes. Por exemplo, você tem alarmes sonoros, alarmes silenciosos que disparam de acordo com uma invasão e conectam a uma central de monitoramento remota. E a partir disso, os operadores de monitoramento podem tomar uma série de ações, como chamar a polícia, acessar a imagem de uma câmera que existe no local, e isso é muito mais eficiente do que simplesmente um alarme sonoro que causa distúrbios à população local. Outra opção é quando existe a ronda motorizada, você equipar essa pessoa com tecnologia, como um botão de pânico silencioso, que caso ela veja algo fora do padrão, ela também pode fazer um contato com essa central de monitoramento e tomar as medidas cabíveis. Se a segurança for silenciosa, a saúde agradece. Otorrino e especialista em distúrbios do sono, Bruno Rossini, fala dos prejuízos de ser despertado no meio da noite. O sono é composto de vários ciclos, e desde os ciclos das fases mais superficiais até o sono profundo e o sono REM. Esse ciclo sendo interrompido por um barulho abrupto
né, que contrasta com o silêncio da noite, pode sim prejudicar a qualidade do sono. Se esse sono for interrompido de forma frequente, a pessoa no dia seguinte pode ter um baixo rendimento cognitivo, né, um baixo rendimento inclusive nas suas atividades rotineiras. Pode se sentir mais cansada, né, pode ter a sua capacidade criativa inclusive diminuída. Né? E se isso for recorrente? Pode levar a um prejuízo crônico, sim, na qualidade de vida da pessoa. O projeto de lei 459 de 2014 do deputado Edmir Chedi, do Democratas, proíbe que serviços privados de vigilância utilizem sirenes, alarmes ou similares entre 10 da noite e 6 horas da manhã, podendo haver exceção desde que a necessidade esteja definida em norma estadual ou municipal. Da forma que está hoje, nós estamos infringindo as leis pertinentes, contravenções penais. É o que está acontecendo. As empresas fazem o que querem. Não sou contra. Eu acho que nós temos que ter, já que o Estado brasileiro não consegue cuidar nem das suas divisas, o que entra de armamento e o que entra de droga nesse país por falta de uma atuação do governo federal, e também a falta de segurança que nós sentimos no estado de São Paulo, e nós precisamos ter cada vez mais policiais na rua, é o que nós pretendemos e cobramos o Estado todos os dias aqui na Assembleia, eu e os outros deputados. É necessário que haja segurança privada. As pessoas que podem pagar se utilizam desse serviço. Muitas vezes elas não sabem quem são e qual serviço realmente eles estão comprando. E muitas vezes esse serviço está atrapalhando as outras pessoas. Tem gente, olha, eu já tive depoimento aqui na Assembleia, que o carro fica com a sirene ligada numa esquina por diversos minutos de madrugada, ninguém dorme. Então aqui, nós aqui estamos fazendo esse projeto de lei com o intuito de que cada município possa ter a sua legislação dentro da observância de outras leis existentes, né? Principalmente o volume sonoro à noite, e que eles possam cadastrar essas empresas. Eu acho que fica um trabalho muito importante para quem quer ter essa prestação de serviço privada. Projeto de lei do deputado Luiz Carlos Gondim, do SDD, prevê o aumento de serviços de tratamento para pacientes com câncer na rede pública estadual de saúde. Vamos ver. Este ano, o Brasil terá 576 mil novos casos de câncer diagnosticados, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde. Os tumores que mais atingirão os brasileiros serão de pele, próstata, mama, intestino e pulmão. E a incidência da doença será maior entre os homens da região sudeste do país, seguidos pelos do sul, nordeste, centro-oeste e norte. O cirurgião Ademar Lopes, vice-presidente do Hospital AC Camargo, instituição que é referência mundial em oncologia, explica que o aumento da longevidade da população brasileira contribui para o avanço do câncer. A estatística de câncer para 2012 no mundo inteiro era em torno de 12 milhões de casos novos por ano. E espera-se que nas próximas décadas isso dobre, chegue aí a 22, 24 milhões de casos novos. O maior fator de risco para um ser humano ter câncer é a sua idade. Então nós esperamos que o número de casos de câncer aumente a cada ano que passa, porque as pessoas estão ficando mais velhas e os fatores de riscos estão aí no dia a dia. As dificuldades dos doentes para obter atendimento médico, exames e tratamentos levam ao surgimento no país de ações voltadas para a defesa das garantias dos pacientes com câncer, como o trabalho desenvolvido pelo Instituto Oncoguia. Existem uma série de benefícios legais garantidos para o paciente com câncer, né? E eles são pouquíssimo divulgados. Você tem, por exemplo, direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria, direito a saque do FGTS quando a pessoa possui câncer ou possui um dependente com câncer. Você tem o saque do PIS, né, para pessoas que tinham fundo no PIS antes da Constituição de 88, você pode levantar o PIS em razão disso. Você tem direito muitas vezes a transporte gratuito para realizar tratamento. Você tem direito a andamento processual prioritário. Às vezes tem pessoas que ficam com uma ação judicial por longos anos, pessoas com doenças graves possuem prioridade na tramitação desses processos. Você tem prioridade no recebimento de precatórios, são créditos aí com o poder público,
créditos judiciais que a população possui com o poder público. Você tem direito à isenção do imposto para compra de veículos, né? Compra de veículos a gente tem basicamente 4 impostos, né? IPI, IOF, que são federais, ICMS e IPVA, que são estaduais. E existe aí, aqui no estado de São Paulo, o direito do paciente ter isenção para compra de um veículo quando ele precisar de um veículo adaptado, né? Isso é muito comum no caso de mulheres mastectomizadas que recebem orientação do médico para não fazerem grandes movimentos no braço, né? Então elas podem adquirir um veículo com câmbio automático, com direção hidráulica sem o pagamento desses impostos. E o imposto pode representar, às vezes, 35% do valor do veículo. Veja, é um direito que pouca gente conhece e que pode trazer aí uma nova perspectiva de vida para o paciente. Com a proposta de aumentar a oferta de serviços de tratamento de câncer em São Paulo, o deputado Luiz Carlos Gondim, do Partido Solidariedade, apresentou um projeto de lei que prevê a implantação da rede de atenção oncológica em todo o estado. Câncer diagnosticado é câncer iniciado o tratamento. Se o tratamento é cirúrgico, tratamento cirúrgico. Se o tratamento é quimioterapia, no caso das leucemias, dos linfomas, começa a fazer o tratamento. Se o tratamento for radioterapia e cirurgia posterior, mas tem que iniciar. Por isso que eu digo, vaga zero. Diagnosticou, inicia o tratamento. Nós não podemos deixar que um paciente seja diagnosticado, tenha uma metástase, que é uma raiz fora do local, nós chamamos de metástase, e eu, como médico, eu digo o seguinte, temos que diagnosticar e iniciarmos o tratamento. Então, o que acontece com muitos pacientes? Ele é suspeito, até chegar para fazer a biópsia, até para chegar a fazer, às vezes, um ultrassom transvaginal, às vezes, um ultrassom de mama, mamografia, a demora é muito longa. E quando chega com o diagnóstico, ainda demorar a iniciar o tratamento, eu acho isso uma sobrevida muito difícil para o paciente que foi diagnosticado. O Projetos de Lei desta semana termina aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais novidades do Parlamento Paulista. Até lá.